A otimização do processo de comissões a vendedores e supervisores é muitas vezes uma dor de cabeça nas organizações. Além de ser necessário efetuar muitos cálculos para chegar ao valor final a pagar, é difícil manter a organização durante todo o processo. Com o PHCGO vai conseguir ter um sistema claro de processamento de comissões, centralizando toda a informação num só local. Vamos ver como? Começamos por ver todas as configurações e possibilidades para que o PHCGO trabalhe com comissões. Acedemos ao ecrã de parâmetros e no separador Vendas podemos ver as comissões. Neste local é possível escolher por volume de vendas, onde serão usados os valores de base de incidência das linhas do documento de faturação, ou por rentabilidade, onde serão usados os valores de base de incidência menos o custo unitário das linhas dos documentos de faturação. De seguida, é possível também escolher os valores para comissão. Aqui pode escolher apenas valores faturados ou apenas valores recebidos. Se escolhermos apenas documentos faturados, todos os documentos de faturação assinados e configurados para entrar para o cálculo de comissões serão considerados. Caso escolha apenas valores recebidos, serão considerados todos os documentos de faturação configurados para entrar para o cálculo de comissões que já tenham recibo assinado associado. De seguida, está na altura de configurar as séries de documentos de faturação que vão usar comissões. É simples, abrimos o ecrã de séries de documentos de faturação e selecionamos a série fatura. No separador Integração do documento, deve estar ativa a opção Entra para o cálculo de comissões. Agora está na altura de configurarmos as tabelas de comissão. Neste caso, já temos 4 tabelas criadas previamente. Vamos editar a tabela Comissões por Valor. Devemos colocar sempre uma descrição identificativa da comissão e de seguida selecionar a forma de cálculo, ou por valor ou por percentagem. De seguida, nos detalhes, definimos os limites das comissões. Por exemplo, para vendas de 50 cêntimos a 499 euros, temos associado 10 euros de comissão. Mas para vendas superiores a 1000 euros, já temos associados 50 euros de comissão. Também é possível definir comissões exclusivas para supervisores, como por exemplo uma comissão em percentagem. Neste exemplo, numa venda de até 1000 euros, o supervisor recebe uma comissão de 2%. Já se a venda for superior a 1000 euros, o supervisor vai receber uma comissão de 3%. Após efetuada a configuração das tabelas de comissão, chega o momento de atribuir a cada artigo a sua respectiva tabela de comissão. Nada mais simples, basta aceder aos artigos e serviços e selecionar um artigo. Colocamos o mesmo em modo de edição e no separador Outras configurações podemos ver o campo Tabelas de comissão. É neste local que associamos as tabelas anteriormente criadas. Depois de escolher a tabela e associar a este artigo, gravamos o mesmo. Para agilizar o processo de atribuição de tabelas de comissões aos artigos, é possível, através do ecrã de famílias de artigos, atribuir uma tabela a uma família de artigos. Por exemplo, selecionamos rádios. Podemos ver que está definida a tabela Comissões por Valor. Agora basta aceder ao menu de ações de registro e clicar em Atualize tabela de comissões nos artigos. Automaticamente a tabela de comissões, Comissões por Valor, fica atribuída a todos os artigos pertencentes a esta família. Quando as vendas se tornam regulares, é possível associar um determinado vendedor a um cliente. Para isto, só precisa de aceder à ficha de um cliente, por exemplo, a contradança, e no separador Classificação pode selecionar que vendedor quer associar a este cliente. Assim, sempre que fizermos uma venda a este cliente, o vendedor vai ser associado automaticamente. Outro passo importante é definir quem são os supervisores e quem são os vendedores. Para isto, basta aceder ao ecrã de vendedores. Para tornar um vendedor em supervisor é bastante simples. Basta abrir a ficha do vendedor e ativar a opção É um supervisor de vendas. Aqui também devo associar a tabela de comissão respectiva. Depois devemos associar um supervisor a um vendedor, para que quando o vendedor efetua uma venda, seja também adicionada a comissão ao supervisor. Para isto, abra um vendedor, por exemplo, a Sara Ramos, e associe o supervisor José Melo. Depois de todas estas configurações efetuadas, está na altura de criar um documento de faturação para vermos como funcionam as comissões no PHCGO. Introduzimos uma nova fatura e selecionamos o cliente contradança.
Podemos ver que no separador Outros dados é automaticamente selecionada a vendedora Sara Ramos, pois na ficha de clientes está definida esta vendedora para este cliente. Agora, nas linhas do documento, vamos adicionar o artigo que configuramos para usar tabelas de comissão. Como vê, automaticamente a linha é preenchida e a tabela de comissão é também automaticamente preenchida. Se reparar, ainda existe o campo Valor Extra Comissão. Este campo serve para conseguirmos colocar um extra para além da comissão pré-definida. Imagine que a vendedora Sara Ramos teve um bom desempenho e que quer reconhecer a mesma. Pode, neste local, adicionar um valor para ser somado à comissão. Por fim, gravamos o documento. Agora, depois de todos os documentos devidamente introduzidos em sistema, está na altura de fazer o apuramento de comissões a pagar. Esta parte também está pensada com um monitor de processamentos de utilização muito intuitiva. Vou aceder a este monitor através do menu lateral. No primeiro passo do monitor de processamentos, devemos definir a data inicial e de fim do nosso processamento de comissões. Neste passo, podemos ainda filtrar por vendedores. Caso não se defina nenhum vendedor, o apuramento será realizado para todos os vendedores. No passo Documentos, podemos ver todas as comissões que foram processadas entre o intervalo de datas que selecionamos. Por exemplo, a vendedora Sara tem a comissão proveniente da tabela de comissões. Mas, se bem se lembra, foi-lhe atribuído um extra comissão que aparece nesta zona. Vou selecionar as duas comissões e clico em Imita. O processamento é automaticamente iniciado e podemos consultar o seu estado no monitor de processamentos. Depois de apuradas as comissões de vendedores, está na altura de fazer o apuramento das comissões a supervisores. O funcionamento deste monitor de processamentos é em tudo semelhante ao anterior. Só é possível apurar as comissões de supervisor quando as comissões dos seus vendedores já estão devidamente aprovadas. Selecionamos agora a data e avançamos para o próximo passo. Neste passo, seleciono as comissões do supervisor José. Depois do apuramento de comissões a vendedores e supervisores, as mesmas são apresentadas no ecrã de comissões apuradas. Neste caso, pode ver todas as comissões, consultar quais delas é que já foram pagas e ainda o nome do vendedor e o respectivo tipo de comissão. Para finalizar todo o processo de comissões, só falta processar o pagamento das comissões. Para isso, devemos começar por criar os beneficiários. E para isto, acedemos ao ecrã de beneficiários, colocamos o nome do mesmo, bem como o seu IBAN, IBIC, e selecionamos o código de tesouraria para despesas. Depois, no ecrã de vendedores, associamos o respectivo beneficiário e desta forma passa a ser possível efetuar o pagamento das comissões via despesas de tesouraria. Através do menu lateral, entro no pagamento de comissões e começo uma nova emissão. Neste monitor posso selecionar o intervalo de datas e no tipo de comissão consigo escolher que comissões quero pagar neste momento. Ao avançar para o próximo passo, seleciono os documentos relativos às comissões da Sara e do supervisor José e finalizo este apuramento. Se acedermos ao ecrã de despesas, podemos ver que as despesas já se encontram lançadas e que já se encontram pagas. Não precisa mais de se preocupar em calcular manualmente as comissões ou acompanhar o pagamento de comissões a cada vendedor. Com o PHCGO, todas as comissões serão calculadas automaticamente e o total será pago a cada vendedor e será apurado de forma precisa. Mantenha o pagamento de comissões em dia e organizado com o apuramento de comissões do PHCGO.